a formação intelectual. Desde os primeiros anos de seminário, o candidato já se prepara para esta dimensão. Ao ingressar no seminário maior, o seminarista cumprirá seus estudos filosóficos e teológicos. A formação pastoral. Toda a formação dos candidatos ao sacerdócio é determinada a dispô-los de modo particular para comungar da caridade de Cristo, bom pastor. Portanto, nos seus diversos aspectos, esta formação deve ter um caráter especialmente pastoral. O sacerdote diocesano deve estar intimamente unido à sua comunidade paroquial. Portanto, desde o propedêutico, os candidatos ao ministério sacerdotal experimentam essa rica e profunda dimensão eclesial. O seminário, para mim, de uma maneira bem resumida, tudo aquilo que é mencionado na Sagrada Escritura. Principalmente a questão do amor. O amor é o centro de tudo aqui na casa. É Ele que incitou a cada um de nós estar aqui nessa casa, se ocultar aqui, estar aprendendo não só mesmo a matéria científica das coisas, mas a própria ciência de Deus. Não em plenitude, mas de uma maneira bem parcial, mas suficiente para que a gente possa levar para as outras pessoas. É sempre uma aventura, é sempre algo novo, é muito gratificante. Abandonei tudo por amor àquele que está completando cada vez mais a minha vida. Porque só o amor que tem a capacidade de deixar a gente se doar de tal forma que a gente abandona tudo para seguir esse que é realmente o Senhor da nossa vida. Toda vocação sacerdotal é uma vocação mariana e, por isso, merecem louvor as iniciativas para incutir na espiritualidade sacerdotal a prática da reza diária do Santo Terço, já que, pela contemplação dos seus mistérios, aproximamo-nos mais da vida de Cristo. Bom, a início de conversa, o centenário para cada um de nós é uma potência divina. É um compromisso que Deus assumiu com a humanidade. Colocou realmente a mão sobre essa diocese e sobre essa diocese vem estendendo várias bênçãos. O centenário para a gente é sinal da providência divina e ainda Deus presente em meio a nós. Porque a presença do seminário em meu mundo nada mais é que a presença de Cristo, que continua a sua missão vivificante, a sua missão restauradora através dos sacerdotes. Homem que deixa tudo para trás por causa de Deus. E aí se torna representante e pessoa do próprio Cristo. Entramos muitas vezes pensando um pouco o que era o sacerdócio para nós. E saímos com a graça de Deus, pensando no que é o sacerdócio de Cristo para os homens. Os seminários são escolas onde se formam os apóstolos de Cristo. Instituídos e mantidos pela Igreja Católica, promovem a formação e a capacitação dos futuros sacerdotes. Estas escolas estão abertas para acolher jovens de qualquer idade que se propõem a servir ao Evangelho, a pregar a boa nova da salvação. Mantidos pelos bispos de cada diocese, os seminários são sementeiras onde se cultivam as vocações sacerdotais. Os bispos são os principais responsáveis pela propagação do Evangelho, aos quais compete santificar, instruir e dirigir o rebanho de Deus. Os sacerdotes preparados nos seminários são os colaboradores dos bispos na expansão do reino de Cristo na terra. Os seminários, portanto, oferecem aos candidatos condições para se prepararem à importante missão de evangelizar. Supõe-se que tenham boa saúde de corpo e de espírito e a convicta intenção de servir com fidelidade e amor indiviso a Jesus Cristo. Nos seminários, transmitem-se conhecimentos das ciências humanas, da filosofia, da teologia e, sobretudo, da palavra de Deus, que pelos futuros sacerdotes será anunciada e vivida. Estes, ao fim do curso de filosofia, são enviados para terras de missão, para praticarem aquilo que já por alguns anos aprenderam de forma teórica. Além deste aprendizado, desenvolvem-se as virtudes essenciais para o verdadeiro apostolado: a oração, a pureza, a renúncia, a disciplina consciente e espontânea e, principalmente, a caridade. Que Jesus subiu ao monte e chamou assim os que Ele quis. Não chamou os melhores, os mais capacitados, mas aqueles que Ele quis. Então isso já mostra que a vocação sacerdotal é um segredo do coração de Deus, é um mistério que sai do coração de Deus. E depois continua o texto dizendo então que ele designou 12 para estarem com ele, para ficarem em sua companhia. E ele os enviaria a pregar, a anunciar o Evangelho, mas primeiro para ficarem com ele, para estarem em sua companhia. Isso é o mais importante. Então a gente costuma comparar o seminário com esse tempo em que nós permanecemos junto de Cristo, procurando assumir essa intimidade com Deus,
Isso é o bonito do seminário, essa é a beleza desse tempo todo de seminário, que costuma levar alguns anos, né? Nós passamos anos aqui nos formando, estudando, procurando manter uma vida de oração e parece que não dá muitos frutos, a gente não vê isso muito claramente, né? Tem amigos que estão aí fora e a gente vê a vida deles todos acontecendo, né? Quer dizer, casando, tendo seus filhos, né? Construindo o seu patrimônio. E a nossa vida parece que ainda não começa a dar muitos frutos, né? Mas é justamente, o seminário é esse, é tempo de vida escondido, né? É como você morrer e estar com a sua vida escondida junto com Cristo em Deus. E é o tempo de lançar raízes, então isso não aparece muito. De fato, a gente está retirado junto com Ele, para depois ser enviado às comunidades, para pastoreá-los, para dar frutos. Eu convido aos jovens que se sentem chamados, que sentem aquela dúvida no coração, a se perguntarem se não seria essa a sua vocação e vir conhecer o seminário. Eu tenho certeza que vão ficar muito satisfeitos. Passados cerca de 9 anos de formação, os candidatos ao sacerdócio podem estar em condições de receber do bispo o chamado para as ordens sagradas, em que se concretiza a vocação para o ministério sacerdotal. Então, os seminários terão concluído a missão formadora a que foram instituídos pela Igreja Católica. Com a ordenação sacerdotal, os jovens presbíteros, em nome de Jesus Cristo, vão proclamar o Evangelho da salvação no mundo. E é assim que nós, formadores e seminaristas desta casa, de ontem e de hoje, os quais, mesmo sem terem seus nomes aqui citados, vivemos, servindo, com amor e generosidade, a Deus e a sua Igreja. O teu coração derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva.